Fala galera, e aí, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar continuidade ao vídeo que eu comecei na segunda-feira, que é falando dos meus bebezinhos, né? Então eu vou contar um pouco da minha experiência pós-parto, tá? Então, a Maria Vitória e o Daniel foram partos de cesariana, tá? Os dois. O parto da Maria Vitória foi tranquilo, só foi um pouquinho mais complicado porque eu queria parto normal, então eu acabei ficando 8 horas em trabalho de parto, porque eu queria parto normal e acabei tendo um pouquinho de complicação durante o parto, porque eu tava muito tempo sem comer. O do Daniel foi um parto um pouquinho mais complicado, porque lembra que eu falei que foi uma gravidez em cima da outra, então o meu corpo não estava preparado para receber outra gravidez, para ter outro parto. Então durante o parto, minha pressão caiu muito, ao ponto de eu perder os sentidos. Minha sogra que me acompanhou, que como nós tínhamos a Maria Vitória pequenininha, eu e o Felipe concordamos em ele ficar em casa com a Maria Vitória e a minha sogra me acompanhar. Ela estava em casa comigo, né, ela me ajudando já, então ela me acompanhou. E minha sogra fala que depois que ela saiu da sala de cirurgia, que ela foi ligar para o marido, ela não conseguia falar com ele, ela só chorava, porque quem me via achava que eu ia morrer, pelo que ela falou, porque eu estava mesmo assim, foi um parto bem complicado. Mas a diferença dos dois partos foi porque no primeiro parto eu busquei a minha vontade. No segundo parto eu busquei em todo o tempo a vontade de Deus. Então no primeiro parto eu sofri porque eu não consegui ter parto normal. No segundo, apesar de eu estar morrendo, mediante as palavras da minha sogra, eu estava super tranquila, eu estava sorrindo, eu estava falando em línguas durante o parto, eu estava orando em pensamentos e falando em línguas durante o parto, assim, eu estava super tranquila. Então, primeira dica que eu dou pra você: engravidou, tá pensando em engravidar? Busque sempre a vontade de Deus pra tua vida, pra tua gravidez, pro teu parto, pra educação que você vai dar pros teus filhos. Segunda dica: faça isso junto do teu marido, porque nós mulheres, como o bebê tá na nossa barriga, nós temos o hábito de não é meu filho. Da Maria Vitória, eu trabalhava quando ela nasceu. Voltei a trabalhar quando ela tinha 6 meses. Tentei trabalhar, trabalhei 2 meses ainda, mas ela começou a ficar muito doente. Então eu e o Felipe concordamos em eu sair do serviço. Isso sempre foi um sonho meu, ficar em casa e criar os meus filhos. Mas quando chegou o momento, eu fiz isso em concordância com o meu marido. Não foi uma decisão minha ou dele, foi nossa. E isso é muito importante na criação e educação dos filhos, tá bom? Isso é para sempre. Então, primeira dica que eu dou: sempre busque conselhos de Deus. Hoje, durante vários momentos do dia, eu falo: Senhor, me ajuda nisso. Deus, o Daniel não quer comer. Senhor, a Maria está dando um trabalho naquilo. Ai, Senhor, o que eu faço? Me inspira. Como que eu vou educá-la? Como que eu vou corrigi-lo? Senhor, eu tô com dificuldade naquilo. Porque Deus, ele tem prazer em nos ajudar. E nós temos o hábito de buscar a Deus para as grandes coisas. E Deus quer partilhar das nossas vidas em tudo. Segunda dica: faça tudo junto com o teu marido, tá? Divida isso, porque senão a gente sobrecarrega muito a nós mesmos. Eu, graças a Deus, posso ficar em casa e educar os meus filhos, e ainda assim é muito difícil você criar uma criança. Você está criando, você está formando um futuro adulto. Isso é muita responsabilidade, então divida isso, tá? Você que trabalha, principalmente, porque tem que se dividir entre trabalho, casa, marido, filhos. Então assim, mais do que nunca, divida isso com o teu marido, tá? Segunda dica: não crie os seus filhos com extremismos. Exemplo, a Maria Vitória agora, com 3 anos que ela foi pra escola, então ela tá tendo contato com coisas que até então ela não tinha em casa. Então quando ela chega da escola com algumas coisas que são novidades para nós, que não é hábito do nosso dia a dia, eu não digo para ela: olha, isso é errado, é pecado, não pode cantar essa música, não pode falar essa palavra. Eu explico para ela, eu ensino ela, porque senão a gente vai criar as crianças dentro de uma bolha. Por exemplo, tem gente que fala assim: meus filhos não peguem celular, meus filhos não assistem YouTube. Eu lembro que quando a minha Vitória nasceu, eu cansei de ouvir gente falar que não podia pôr galinha pintadinha porque não era de Deus, porque era do diabo, galinha pintadinha. Gente, para!
Eu tenho que confiar na educação que eu tô dando pra minha filha, pro meu filho, na educação que eu e meu marido escolhemos dar pra eles. E não criá-los dentro de uma bolha, dentro do nosso mundinho de isso não pode, aquilo não pode, isso é pecado, ele não pode. Com a minha filha, é uma pessoa muito comunicativa. Ela fala com pessoas na rua, seja quem for, ela cumprimenta, ela sorri, ela dá bom dia, ela fala. E isso, tem pessoas que já me falaram que tem que tomar cuidado, porque, gente, é claro que eu educo ela, eu ensino ela, eu explico as coisas pra ela, mas eu não digo que é errado, pelo contrário, eu falo, parabéns, filha, você é uma criança muito simpática, muito educada, mas nós sempre ensinamos ela, olha, mas não pode falar com o estranho, se estranho te chamar, você não pode ir com o estranho, você não pode falar com o estranho sem a mamãe, não pode andar sem a mamãe, sabe? Então, nós educamos ela, mas de momento eu critico ela, dizendo que o fato dela gostar de cumprimentar as pessoas, de ser educada, de ser comunicativa, é um defeito. Não, eu deixo claro que é uma qualidade. Outra dica é ensinando sempre sobre as escrituras. Então, desde pequena, eu sempre educo ela e o Daniel a orar. Orar antes das refeições, orar para dormir, sempre agradecendo. Eu sempre educo eles a orar agradecendo ao Papai do Céu. E agora, a Maria Vitória entende agora mais do que o Daniel. Então, para dormir, eu conto histórias da Bíblia para ela. Claro, eu dou sempre aquele toquezinho de criança, né? Papai do Céu, foram felizes para sempre, era uma vez. Mas eu sempre ensino histórias da Bíblia para ela, que é o meio dela já ir tendo curiosidade em conhecer mais a Bíblia, né? E a última dica é elogiar sempre, criticar jamais. Então, eu sempre elogio e corrijo ela. Eu sou contra surra, espancar. Eu sou contra, eu sou totalmente contra, mas eu sou a favor de criança, às vezes, precisa de uma palmada. Então, a Maria Vitória, quando é necessário, ela leva uma palmada, o Daniel leva uma palmada na fralda, e ele já sabe, quando ele faz arte, eu falo, olha, se não obedecer a mamãe, se for mal educado, se fizer birra, vai levar palmada na fralda. Ele ele sabe. A Maria Vitória já sabe também, mas nós sempre falamos, corrigimos, educamos, e sempre que ela leva uma palmada, eu explico, olha, você levou essa palmada porque você fez isso, isso e isso, você foi mal criada nisso, foi mal educada naquilo, não pode, sempre educando e sempre, sempre elogiando as qualidades que o seu filho tem, que a sua filha tem, porque isso vai criar para ele uma coisa de, poxa, minha mãe me elogia, meu pai me elogia, e isso faz bem para a criança porque ela cresce já com aquela confiança em si mesmo, né? Então, eu quis dividir um pouco para vocês o que eu e o Felipe, como que nós criamos os bebês, como que nós decidimos educá-los, né? Sempre ali, nós temos sempre o hábito de faço o que eu digo, mas principalmente faço o que eu faço. Então não adianta eu dizer para ela não faça isso se ela vê eu fazendo isso. Então nós temos muito cuidado, principalmente com o que falamos. É muito legal que quando eles estão na igreja, o Daniel já ergue a mão e fala aleluia, a Maria Vitória dá glória a Deus, ela até de vez em quando fala que tá falando em línguas, porque isso é um hábito que ela vê eu e o Felipe fazendo. Então, assim, é muito legal isso. Então, o exemplo é muito melhor do que a fala, muitas vezes, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha sido legal pra você. Eu quis compartilhar um pouco do meu dia com os bebês, da nossa rotina. Curte aí, compartilha, divulga nas suas redes sociais, coloca aí nos seus comentários como é que é a tua rotina, dá algumas ideias também, enfim. Espero que você tenha gostado, que tenha sido de bênção para você e para tua família. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.